E o governador do Rio de Janeiro, com um comportamento absolutamente canalha, porque essa operação ele não avisou o governo federal, não teve nenhum aviso, ele falou, olha, mas o governo federal não está ajudando, ele está querendo colocar o derramamento de sangue no colo do presidente Lula. É isso que ele está querendo fazer. Daí a gente chega a situações aqui no Rio de Janeiro que, infelizmente, não serão resolvidas com banho de sangue, né? Cenas de guerra, mega operação contra o Comando Vermelho, tem mais de 60 mortos e a mais letal do Rio de Janeiro. Mais de 2.000 policiais foram mobilizados e criminosos reagiram com tiros, barricadas em chamas e bombas. Mais de 80 foram presos. Então esse número aí, gente, ainda está um número que pode mudar, né? Porque, enfim, tem muitas comunidades aí que pessoas só vão ser encontradas depois, como sempre acontece. O jornal Estado de São Paulo está abordando isso também. A operação policial contra o Comando Vermelho tem 64 mortos e se torna mais letal do Rio. Gente, tem algumas coisas que misturam a política com essa história toda. A primeira delas é o seguinte: o governo apresentou um projeto de emenda constitucional para integrar as polícias, a Polícia Federal, as polícias do Estado, enfim, as guardas municipais, enfim, todos os aparatos de segurança, de uma forma sincronizada, de uma forma a ter planejamento, de ter uma racionalidade no combate ao crime. Porque as organizações criminosas, elas são interestaduais ou transnacionais. Então é necessário que se haja muitos recursos e muita inteligência, muito método, muita racionalidade. Só que isso está parado no Congresso Nacional. Porque tem gente desse mundo cão que não quer, porque eles acham que a segurança pública nos estados é prerrogativa absoluta dos estados, enfim, eles não querem o governo federal metido nessa história. O que é um grande absurdo, né? Porque um país tão grande como o nosso, sem integração, o que se pretende é fazer uma espécie de SUS da segurança pública, ou seja, uma integração total. Então, quem sabe com esse episódio, finalmente a gente tem algumas discussões racionais, se bem que quem está sempre nessas comissões no Congresso Nacional envolvendo segurança, são as piores criaturas, as criaturas mais irracionais, mais oportunistas, mais virulentas, mais insanas, e aí fica difícil o debate ganhar algum tipo de colorido racional, né? Hoje, na Globo News, teve um depoimento do Guedes, né, do jornalista Guedes, que todo mundo chama de Guedinho, eu não consegui resgatar. Mas eu achei o que ele falou, gente, da maior gravidade, porque ele falou que esteve num café da manhã com Cláudio Castro, o atual governador do Rio de Janeiro, que teria dito para ele, para mais uma outra repórter, que, segundo pesquisas, derramamento de sangue dava voto. Véspera de eleição, se tiver uma operação que tenha muitos mortos, que a população apoia isso e que o cara fica bem eleitoralmente. Então, gente, é uma fala, e isso ele afirmou no ar, ele reiterou o que ele disse, e isso tem testemunhas, isso dá um impeachment para alguém que está fazendo da área de segurança um joguete político, com derramamento de sangue. E aí tem outras coisas que vêm em desdobramento em relação a isso. O governador, ele autorizou uma ação policial que atinge prioritariamente áreas do subúrbio carioca, áreas de pessoas mais pobres. A pergunta é, aqui no Rio de Janeiro tem uma característica muito especial, né, na questão urbana, porque nós temos comunidades em áreas nobres também. Nós temos a comunidade de Rocinha, Vidigal, tem o Morro Santa Marta, tem várias áreas aqui que são áreas de Zona Sul. O governador Cláudio Castro, ele autorizaria o mesmo tipo de operação nessas áreas aqui do Rio de Janeiro, em que poderíamos ter as principais avenidas, a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Avenida Atlântica, Túnel Rebouças, enfim, as vias de praia, a região da Zona Sul toda conflagrada com helicópteros, com bombas, com tiroteios, com pessoas atravessando ônibus. Ele autorizaria esse tipo de ação nas áreas nobres aqui do Rio de Janeiro? Você já sabe a resposta. Como nenhum governante, em nenhum lugar do mundo autorizaria esse tipo de coisa, né? Só que é o seguinte, essa gente insana, eles estão querendo, de um certo modo, colocar aqui na cidade o modo Netanyahu de lidar com combate a algum tipo de violência, com algum tipo de crime, com algum tipo de terror. Então, o terror é espalhado para todas as pessoas indiscriminadamente. Com o sacrifício de policiais, que morreram policiais hoje, morreram pessoas de comunidade, pessoas ali que foram atingidas por conta desse tipo de comportamento insano. E o governador do Rio de Janeiro, com um comportamento absolutamente canalha, porque essa operação ele não avisou o governo federal, não teve nenhum aviso, ele falou, olha, mas o governo federal não está ajudando, ele está querendo colocar o derramamento de sangue no colo do presidente Lula. É isso que ele está querendo fazer.
Ah, não estou recebendo ajuda. Isso, gente, isso vai ser sendo esmiuçado. Dá para mostrar que ele foi uma pessoa absolutamente irresponsável. Foi um canalha, um bandido, um vigarista que fez das pessoas que moram ao redor dessas comunidades joguetes dos seus interesses políticos, né? Enfim, segundo ele, isso tudo está planilhado. Então, isso tudo poderia render dividendos para ele. Ele que vai sair, certamente, candidato a alguma coisa nas próximas eleições.